Metalcast, show de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, reação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. Olá, este é o Metalcast, o podcast do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região. No próximo domingo, dia 6, nós vamos às urnas escolher prefeito e vereadores. As eleições municipais são um momento importantíssimo da democracia, porque é nos municípios que nós vivenciamos os impactos das políticas públicas. No entanto, no dia 18 de setembro, uma pesquisa Quest divulgada pelo G1 mostrou que 64% dos eleitores de Campinas ainda não sabiam em quem votar. A pergunta que a gente faz é: como assim? É lógico que esse número deve ter diminuído porque nós estamos praticamente às vésperas da eleição, mas nós também sabemos que tem muita gente que deixa tudo para a última hora. Por isso, a importância da escolha dos vereadores é o tema do nosso Metalcast de hoje. Quem sabe mais, luta melhor. Para nos ajudar a entender a importância de escolhermos vereadores comprometidos com os trabalhadores e que representem de fato quem precisa de políticas públicas para trabalhar, morar, criar filho, educar filho, etc., nós convidamos Arnaldo Valentim, mestre em filosofia e diretor da Escola Estadual Tenista Maria Esther Andion Bueno, lá no satélite Íris. Arnaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma felicidade, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado. Também convidamos Helena White, pedagoga, fundadora e voluntária da ONG Minha Campinas. Muito obrigada do convite, Glória. Fico muito feliz de estar aqui também. Que bom. E também o nosso diretor aqui, diretor do sindicato, Fernando Henrique da Silva, que é trabalhador na Hunter Douglas e é membro do Conselho Municipal de Saúde de Hortolândia. Olá, Glória. Muito obrigado pelo espaço. Vamos tratar um assunto aqui muito importante e que é do interesse de todos os companheiros e as companheiras da nossa categoria e das demais categorias trabalhadoras. Com certeza, Fernando. Muito importante esse tema, né? Eleições municipais que estão aí, né? Na nossa primeira rodada aqui, nós vamos perguntar para o Arnaldo, que nós vamos começar do começo, né? Vamos começar lá pelo começo, Arnaldo. O nosso objetivo hoje é falar sobre o voto para vereador. Mas antes disso, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a importância das eleições municipais. As eleições municipais são muito importantes no Brasil. Na verdade, os municípios que são as locomotivas do país. Vamos imaginar que nós temos 5.870 municípios. No Brasil, nós temos hoje 480 mil candidatos. E é no município que se decide as políticas públicas de saúde, educação, né? Então é muito importante, é mais importante do que a eleição para presidente. Porque é no município que você vai no posto de saúde para ser atendido, é no município que gera a política de educação, enfim. E por incrível que pareça, no país nós não temos uma tradição de prestar atenção em associar a eleição do prefeito e do vereador. Esse é o grande problema, tá certo? Os patrões fazem isso muito bem, mas os trabalhadores, eles votam o prefeito de um partido, o vereador de outro partido, isso causa um grande problema. Então, por isso que é importante debater isso e saber da importância de, no município, eleger vereadores comprometidos com políticas públicas, né? Isso é um grande desafio. E o papel do Legislativo Municipal, qual a função de cada vereador e vereadora? Então, aí também é uma grande confusão que o senso comum faz. O papel do vereador é elaborar leis e fiscalizar o prefeito. Fundamentalmente é isso. O vereador não constrói creche, não constrói ponte, não constrói viaduto, né? Então o papel dele, ele representa o munícipe. Nós temos Campinas tem 2 milhões de habitantes, será aproximadamente, não é? Então você tem 33 vereadores que em tese deveriam representar os munícipes. Representar de que maneira? Fiscalizando as ações do prefeito
e legislando, elaborando leis para isso, né? Então, o vereador tem um papel fiscalizador e um papel legislador, de criar políticas públicas no município. Existem políticas públicas nacionais, de âmbito nacional, existem políticas públicas estaduais, e no município é o vereador que faz esse papel de fiscalizar. Por isso que é tão importante eleger o vereador, e é triste que as pessoas não prestem atenção na eleição do vereador. Elas votam em qualquer pessoa, no dia da eleição é visível isso, as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabem e votam de qualquer maneira. E aí isso representa um grande prejuízo, porque o vereador é aquele que vai elaborar as leis do município. Nós temos um país, isso precisa ser entendido. Desculpe, Fernando, desculpe, Arnaldo, eu vou arrumar um pouquinho o seu microfone que está voltando um pouquinho só. Nós temos um país que é uma federação, então você tem o âmbito nacional, que elabora as grandes políticas, você tem o Estado e você tem o município. Não há interferência. No município, o prefeito, os vereadores são as autoridades máximas, né? Claro, com o poder legislativo, o poder judiciário local e tudo mais. Mas o papel do vereador é esse, de fiscalizar. Não é papel de criar programas. Quem cria programas é o prefeito. O papel do vereador é fiscalizar e elaborar leis. Né? Leis na área da saúde, aprovar o orçamento anual, quanto que a cidade vai gastar mais em saúde, vai gastar mais em educação, o dinheiro vai para onde? Quem decide isso é o vereador. São os 33 vereadores, né? O prefeito não governa sozinho, o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara e os vereadores têm que aprovar esse projeto, entendeu? Então é muito importante a eleição do vereador, dos vereadores, né? E infelizmente nós não temos uma cultura de prestar atenção nisso, isso é formação política, da importância de votar. Agora, não tenham dúvida, os ricos desta cidade sabem votar, conectam o prefeito deles e o vereador deles. Quem não faz isso somos nós, trabalhadores, que votamos de maneira desconectada. E aí o que acontece? Quando chega na Câmara, você elege um prefeito com uma perspectiva e os vereadores com outra perspectiva. E aí é um impasse que gera porque não tem força política, né? Então, é muito importante. Você imaginar um país como o nosso, no dia 6 agora, nós teremos, no mesmo dia, eleição de 5.570 prefeitos ao mesmo tempo. Olha a responsabilidade. Está disputando 480 mil pessoas no cargo de vereador, de vereança, por exemplo, né? Então, quem são essas pessoas? Pois essa é uma questão que a gente tem, né, Helena? Diante dessas funções, né, que o Arnaldo coloca aqui, como é que a gente escolhe um vereador, né? O que a gente deve levar em consideração? Ele disse que a gente precisa olhar para as mesmas perspectivas, né, do prefeito e do vereador, para que haja essa situação, esse match, né, nas ideias. Mas e aí, como é que a gente escolhe? Então, infelizmente, numa população como a nossa, né, que tem pouca educação política, a gente acaba escolhendo muito pelo individualismo, né? É aquele meu amigo, ou é o vereador que distribuiu cesta básica na minha comunidade, ou é o vereador que passou o asfalto na frente da minha casa. Não foi o vereador que fez isso, mas é o que o vereador fala que ele fez. Então, a gente tem muito pouca clareza disso tudo, por isso que foi tão importante o Arnaldo explicar. Escuta, o vereador é para uma coisa, o prefeito é para outra coisa. Só que está tudo misturado e é de propósito. Então a primeira coisa é a gente se conscientizar disso. A gente está confuso, não é porque a gente não prestou atenção, é porque existe um sistema para confundir a gente. Existe toda uma máquina em que o prefeito escolhe aqueles vereadores que são mais da sua turma e fala para ele, olha, pode gastar um tanto aí de dinheiro da prefeitura, pode passar o asfalto onde você quiser, ou pode dar uma melhorada na escola onde você quiser. E aí a comunidade fica toda contente, nossa, esse vereador faz, e vota nele. Escuta, como que ele vai fiscalizar o prefeito se ele é tão amiguinho do prefeito? Então a primeira coisa é a gente entender, se conscientizar. O vereador é para fiscalizar, para ver se o prefeito está cumprindo a lei e fazendo as políticas públicas direitinho.
A segunda coisa é ver se ele conhece a sua comunidade. Como é que ele vai fazer uma lei que seja boa para a sua comunidade se ele não conhece, se ele não ouve? Você não tem noção nenhuma. Se é o cara que aparece lá na comunidade, fala, e quando você vai falar, ele, puto horário, vou precisar ir embora, tal. Quando você vê, o cara não te ouviu. Então, a gente escolheu o candidato que você viu num evento, que você minimamente conhece e que ouve, que conhece a comunidade, é muito importante. Uma outra coisa que eu sugiro é que você vai ver o histórico do cara. O cara já foi vereador? Dá uma pesquise. Vê o que ele já fez. Ele já fez alguma coisa de coletivo mesmo ou ele só prometeu passar asfalto? Ele fez alguma luta com relação a leis para proteger meio ambiente, para proteger a causa animal, se você é da causa animal, para ampliar a vaga de creche, ampliar a vaga de creche, tá na luta por ampliação de horas das creches, período integral, inteiro, justamente. Né? Então vá ver o que esse vereador pensa, qual é a visão de mundo que ele tem através das coisas que ele fez como vereador. Ou não, você pode votar no cara novo, estamos precisando renovar, vamos atrás de alguém que é novo. Esse cara, ele tem que ter atuado no sindicato, ou atuado numa sociedade de amigos de bairro, ou em alguma organização da sociedade civil, ou em conselho. Veja a atuação do cara, ele já aprendeu a fazer a coisa pública? Ele conhece, ele já atuou? Aí já, ele já ouviu a comunidade? Ele conhece a sua comunidade porque ele atuou em algum coletivo? Esse é um pouco mais possível que faça uma boa vereança, né? Agora, e a última coisa é isso, é você saber o que você quer do mundo. Você como trabalhador, você quer um bom saúde bom, você quer uma saúde, uma escola boa, um transporte. Você quer um transporte bom, moradia e segurança. Segurança. Então, quem é que está falando sobre isso? Quem que está lutando por bandeiras que tragam benefícios, tragam melhorias para essas áreas? Então, são algumas sugestões de como escolher, né? Muito bom. Fernando, nós temos uma tela e vamos apresentar a tela primeiro, vamos dar uma olhadinha nela. Vamos lá. Aqui assim a gente consegue ter mais ou menos uma ideia desse volume, né, de candidatos que serão eleitos, né? Tem na região metropolitana de Campinas, por exemplo, será eleito um total de 400 vereadores, né? Aqui na base do nosso sindicato são 9 cidades, né? Em Campinas, 33 vereadores. Em Sumaré serão eleitos 21. Em Americana, 19. Em Hortolândia, 19. Em Valinhos, 17. Em Dayatuba, 15. Paulínia, 15. Montemor, 15. E Nova Odessa, 9. Fernando, com base nesses números e nas cidades aqui que são base do sindicato, qual a importância de eleger esses parlamentares nas cidades em que o sindicato representa os trabalhadores? Então, Glória, tem uma importância muito grande a gente avaliar em quem que nós iremos votar para vereador. Porque a gente viu algumas pesquisas que saiu aí da quantidade ainda que tem de eleitores que não sabem quem vão votar. E principalmente o trabalhador, que basicamente ele tem o seu horário de trabalho na empresa, mas depois ele vai voltar para sua casa, ele tem a sua família que vai estar lá no bairro. Então ele tem que escolher candidatos e candidatas que representam ele, que vai ouvir, que vai lutar por aquilo que é direito dele. Então não adianta, é aquilo que o Arnaldo e a Helena já colocou aqui. Não dá para você escolher somente por amizade, é meu vizinho, é meu conhecido. O trabalhador tem que escolher aquilo que tem o mesmo viés que ele, a mesma ideia que ele, que vai ouvir o que a comunidade dele fala, que vai lutar para garantir e melhorar as condições de vida dele. Porque tem que ver se o vereador ele se empenha em melhorar uma UBS, em melhorar uma escola, em colocar projetos de lei para votação ali, que vai melhorar a condição de vida daquele morador, daquela moradora da comunidade. Então é aquilo que a gente sempre fala na porta das fábricas. O trabalhador tem que passar a avaliar bem em quem ele vota. Escolher pessoas que vai defender ele realmente. Porque a gente vê muitas pessoas votando por votar. E infelizmente a gente acaba tendo câmaras municipais na situação que a gente tem hoje.
que você não tem um diálogo na Câmara, você não vê um debate numa Câmara Municipal, você não vê lutando para melhorar nada. Então não consegue levar demanda. Nada, é tudo na mesma coisa. Então a gente tem que escolher realmente, escolher pessoas que são comprometidas com as nossas ideias e que lá lutar para melhorar a condição de vida nossa, da comunidade, e fiscalizar o que o prefeito está fazendo na cidade. Pois é, a gente tem a situação e a oposição ao executiva, a prefeitura, né? Como é que se dá essa tramitação dos projetos de lei? Então, o projeto de lei é sempre iniciativa do prefeito. Então, o prefeito ele é eleito e ele tem um projeto para a cidade. Por isso que é importante que os trabalhadores saibam, aquele candidato a prefeito, qual é o projeto que ele tem para a cidade. Não o projeto do marketing, o projeto que realmente ele defende, né? Muitas vezes o marketing esconde muitas coisas, mas enfim. Então o prefeito é eleito, o vereador ele faz projetos de lei, mas são projetos de leis que não criam políticas públicas. São projetos de lei, quem cria política pública é o prefeito. Então o prefeito formula, vamos imaginar, o prefeito vai ampliar o tempo da creche no município, faz um projeto de lei, encaminha para a Câmara Municipal, tem que aprovar os vereadores. E aí, quando o prefeito é eleito, a preocupação que ele tem é montar a sua base de governo. Por isso que o eleitor, na hora do voto, tem que articular o prefeito com o vereador. Porque vai imaginar que ele eleja um prefeito de esquerda e vota num vereador do bairro que é amigo dele, que paga cerveja no final de semana, mas o cara é da direita, ou que é da igreja, tá certo? O que vai acontecer na Câmara? Vai ter um embate, porque o prefeito tem uma proposta progressista de ampliar o horário de vagas para creche e a maioria dos vereadores não tem essa proposta, o projeto não vai ser aprovado. Ou, para ser aprovado, exige uma ampla negociação e a gente sabe que tipo de negociação isso acontece, de chantagem ao prefeito, de uma série de questões, entende? Então, assim, os projetos, a Câmara, o vereador vota, é muito importante o vereador, ele vota os projetos que o Executivo encaminha. 70% do que se vota numa Câmara Municipal é iniciativa do prefeito. É o prefeito que encaminha. Vou dar um exemplo muito básico. O nome de uma rua. O vereador formula, ele sugere o nome de uma rua, mas isso é votado na Câmara, no plenário da Câmara. Todos têm que aprovar. Então, o vereador, ele aprova ou não aprova políticas públicas importantes. A gente vê, às vezes, na Câmara de Campinas, por exemplo, um embate muito grande. Às vezes, o vereador formula uma política pública, que não é um programa, uma política pública para defender as mulheres, né, para defender os negros, para defender os moradores de rua, para ampliar a jornada de creche. E ele não consegue aprovar esse projeto, porque o prefeito, a maioria, não tem esse interesse, entendeu? Mesmo quando é uma lei que cria um programa, o vereador formula, mas em caráter autorizativo, é o prefeito que vai executar. Então é preciso ter muito claro, quem executa política é a prefeitura, né, como nós falamos aqui. É o executivo. É o executivo que executa. Então, por exemplo, o asfalto é o executivo que faz. O vereador pode ir no bairro e dizer, não, foi eu que fiz, mas é o executivo que faz. Então, assim, é sempre um debate, a Câmara sempre tem situação e oposição. Se é uma prefeitura, um prefeito eleito conservador, de direita, ele vai ter oposição. No caso de Campinas é minoria, você tem 33 vereadores, 5 vereadores de esquerda, por exemplo, vão fazer oposição. Se for o contrário, você tem um prefeito de esquerda que vai enfrentar a oposição da cidade. O que é a oposição? Os interesses dos grandes empresários, dos grandes esquemas de loteamento, das grandes empresas de comunicação. Todo mundo tem interesse. E veja bem, esses interesses são legítimos. Não estou dizendo aqui que são ilegítimos, tá certo? É democracia, nós vivemos uma democracia. Agora, o que acontece é que isso precisa ser debatido publicamente, entendeu? Sim. Esses interesses que são legítimos na democracia, né? Nós temos temos patrões e temos trabalhadores, então tem visões de cidade diferente, e essas visões são debatidas na Câmara. De distribuição de recursos. Distribuição de recursos, vai mais recursos para a saúde ou vai para empreendimentos imobiliários? Esse é o debate. Então, depende em Campinas, nos últimos anos, o dinheiro tem ido para os empreendimentos imobiliários, tá certo? O prefeito tem uma grande base de apoio e tem uma oposição de esquerda, progressista, que tenta fazer o seu papel. Mas é importante que tenha sempre
esse debate na Câmara. A Câmara é um lugar de debate que representa a sociedade. A sociedade é plural, é multirreligiosa, étnica, e a Câmara deveria ter esse rosto. Portanto, deveria ter mais mulheres, mais negros, percebe? Então, e não é isso que acontece. Nós temos um legislativo que tem mais brancos, mais homens, mais empresários, mais um tipo de religião, não tem muito candomblé, religião africana, indígena, percebe? Então, isso o eleitor precisa ficar atento, né? Para que ele, no dia 6, em Sumaré, em Campinas, que as câmeras tenham cada vez mais o rosto da população que é plural, entendeu? Quanto mais plural, melhor para a cidade, entendeu? Esse é o grande desafio, de entender realmente este jogo, quem é que joga esse jogo. Você tocou num ponto que é a questão dos empreendimentos imobiliários e tal, né? A gente vê o uso do solo, né? Como é a prefeitura que define, então a gente vê o crescimento desses condomínios grandes e tal, e a gente também vê um crescimento enorme de trabalhadores em condição em situação de rua, né? Então, assim, a gente entende mais ou menos por aí como é que se dá essa distribuição, né? Exatamente. De interesses, de projetos, de verbas. Por que tem mais empreendimentos num lado da cidade? Por que tem mais recurso para uma área e menos para outra? Então, é isso que o trabalhador precisa entender. E aí, como a Helena disse, a questão, quanto mais consciência política ele tiver de classe, ele tem que olhar aquele vereador, aquele candidato a prefeito, se representa os interesses da sua categoria. As necessidades, né? Então, Helena, a gente também vê, como você diz que tem os interesses, né? Muitas pessoas votam em candidatos que podem favorecê-lo pessoalmente, né? Individualmente, seja para conseguir uma cirurgia no SUS, um documento para casa, uma cesta básica, até uniforme para time de futebol a gente já ouviu falar, né? Como é que a gente eleva o nível de consciência dos cidadãos para que na hora do voto ele pense mais no coletivo do que no individual? Pois é, isso é uma formação de meses, de anos, né? Mas é isso, quando a gente sai do individualismo da gente, quando a gente vai trabalhar ou no mutirão, você vai ser voluntário de uma organização da sociedade civil, ou você vai trabalhar num conselho, vai ser conselheiro de saúde ou conselheiro da escola, ou você vai trabalhar no sindicato, você aprende a duras penas, porque individualistas somos todos, né? Nós somos em algum grau, né? Em algum grau somos. Mas quando você se põe o desafio de trabalhar em conjunto numa equipe, e você tem o objetivo, no Conselho de Saúde, melhorar o posto de saúde, no Conselho de Escola, melhorar a escola, você aprende essa coisa do coletivo. Você aprende que vale muito mais a pena você trabalhar conforme o que todo mundo quer do que brigar pelo seu próprio umbigo. E quando você briga pelo seu próprio umbigo, você sai. As pessoas saem com você. Quando você faz um bom trabalho coletivo, você aprende. Aprende a ser voto vencido. É uma chatice esse voto vencido, né? A gente luta porque a gente quer, aí o nosso voto é vencido. Você abaixa a cabeça, você faz o que o grupo quer. Quando você aprende isso, você aprende o valor do coletivo. Você aprende que é o coletivo que constrói uma sociedade melhor. E aí você sabe votar sim. Bom, mas as eleições são agora domingo, né? Não dá tempo das pessoas aprenderem tudo isso. Então, vai atrás de um amigo seu que seja ativista, que seja um trabalhador consciente, que seja de um sindicato, que tenha essa vivência. Que tenha essa vivência. Porque aí, pergunte para ele como que ele vai escolher o candidato dele. Primeiro, que provavelmente ele já tem um candidato. Então, porque ele já parou para pensar, porque ele vive o coletivo. Ele é um cara engajado, consciente e politizado. Então procure, todo mundo tem um amigo assim. Ouça essa pessoa, porque ela já parou para pensar. E ela vai começar a te falar por que ela vota naquele candidato dele. Não estou falando que você vai escolher o mesmo candidato que ele, mas você vai aprender a fazer as mesmas perguntas e tentar escutar de alguma forma o que esses candidatos que estão dizendo coisas para você vai conseguir ler o que ele está falando através dessa ótica de quem vive e respira o coletivo. Uma outra coisa que eu queria acrescentar, eu tenho um amigo, que acho que vocês até conhecem, que fala que a cabeça da gente pensa melhor onde o pé da gente pisa. Que ótimo. E é isso, se você é mulher, vote em mulher. Porque só nós mulheres que pisamos com os nossos sapatos sabemos as nossas necessidades. E como no caso de Campinas, 33 vereadores
Nós temos quanto? 4 mulheres? 3 mulheres? 3 mulheres. 3 E mulheres. 3 mulheres. Como que essa Aliás, diversidade... a Câmara tem uma história, depois a gente preparou uma tela também, ela tem um histórico de que o máximo que Já se teve? concentra são 3 mulheres. Olha, como pode? Dá uns 9%. Essa falta de diversidade é o que o Arnaldo falou, gente. Não tem, a cara da população não tá lá. E é isso, a cabeça pensa melhor onde a gente pisa. Então, o vereador precisa conhecer a comunidade e precisa ter algo parecido com você. Se é mulher, vote mulher. Você é LGBTQIA+, vote LGBTQIA+. Você é negro, vote negro. Então, se é trabalhador, vote em trabalhador. Porque você vai ter essa representação. Ele vai entender, ele está na mesma pele, Isso, né? E Fernando, a sua participação no sindicato e agora também no Conselho Municipal de Saúde lá de Hortolândia, mudou a forma como você faz as escolhas? Muda, né? A Helena acabou de falar que você automaticamente, se você se coloca na posição de querer realmente mudar e trabalhar em conjunto, você vai ter que mudar. Você tem que passar a olhar o mundo de uma outra forma. Não dá para você fazer uma avaliação olhando no próprio umbigo, como ela falou. Você vai trabalhar para o coletivo, você tem que fazer no coletivo. Não adianta eu querer chegar lá no conselho e tomar uma decisão por mim. Tem que ser uma decisão que vai melhorar para a comunidade, para os munícipes da cidade, e que a gente precisa de ter a ajuda dos demais conselheiros também, para qualquer situação que a gente coloque. E da mesma forma no sindicato. O sindicato, para a gente agir, a gente tem que ter um coletivo. Além da diretoria, os trabalhadores têm que estar empenhados com a mesma ideia que nós. E o sindicato se empenha em passar isso para a categoria? A gente trabalha ao máximo para colocar isso na mente dos companheiros e das companheiras. É fácil? Não. Mas a gente trabalha bastante, né, para tentar fazer isso, viu? Eu queria fazer uma pergunta para a Helena de novo. Já volto para você, Arnaldo, só um minutinho. Eu gostaria que a gente falasse um pouco agora das eleições nessa era digital, né? Falar desse ambiente digital que tem transformado os cidadãos em consumidores. É impressionante como isso é forte hoje, né? A primeira coisa é a gente saber isso, a gente se conscientizar disso. Que hoje a gente é muito influenciado e é muito direcionado por esse tal de algoritmo, né? A gente só recebe o que essa inteligência artificial por trás faz com que eu queira receber. E os candidatos já repararam isso, eles aprenderam isso, né? Então hoje eles veem o eleitor... Alguns já vieram com isso de fábrica, né? Já vieram com isso de fábrica, já tem toda uma vivência nisso. Eles falam com a gente na internet como se a gente fosse consumidor, como se a gente fosse fã. Não tem a profundidade e a clareza de mostrar as ideias. Eles aprendem a falar de uma certa forma que o algoritmo vai fazer com que aquilo espalhe mais, né, viralize. Então o que se mais fala é coisas fúteis, ou até fake news, ou fofoca, ou violência, né? São as coisas treta é o que mais viraliza. Então o que mais a gente acaba vendo, porque é o que a internet hoje tá, a lógica dela é por aí. O que eu queria que as pessoas parassem para pensar é: tira um pouquinho os olhos do celular e inverte a flecha. Hoje, se você olha para o celular e deixa que ele te mostre, que o algoritmo te mostre o que você vai ver, a flecha está de lá para cá. E a lógica é essa que eu acabei de falar. Se você tira o olho do celular e só volta para o celular depois que olhou o mundo, levante os olhos, olhe para o mundo. Nossa, no meu Centro de Saúde, minha tia falou que ficou lá 3 horas esperando para ser atendido. O que está acontecendo? Por que meu sobrinho está em casa hoje? O professor está faltando demais. Olhe para o mundo e veja o que está acontecendo. E vá para o celular já com a pergunta feita. Deixa eu ver por que está acontecendo isso. Deixa eu ver quantas escolas o prefeito abriu esse ano. Por que creche só tem meio período? Faça as perguntas, porque aí você quebra o algoritmo. Você vai ficar mais esperto que a inteligência artificial. Você não vai inverter a flecha. Em vez do celular te mostrar o que ele quer mostrar, que é o que é mais fácil. Porque a gente está sempre cansado, a gente não quer pensar muito, a gente cata o celular para se divertir mesmo. Exato, virou... E aquilo, virou uma recreação, né? Quando eu era jovem. Assim que você estava na televisão, meu pai me perguntava: o que você ouviu? Eu falei: não sei, nada, só tô vendo. Então, a gente sabe que isso emborrece. A gente já sabe. É o passivo, isso, né? Não só emborrece, como
te deixa cego, faz com que você não seja dono do seu próprio nariz. Então inverte a flecha. Antes de usar isso aqui como um vício, olhe para o mundo, faça a sua pergunta e vá à internet e pergunta. Lá tem muita informação boa. A internet é ótima. Sim. Ela me abre janelas para um monte de coisa. Faça a sua pergunta, queira saber algo, e aí você pesquisa. E aí sim você não vai ser tão influenciado assim. E aí, Arnaldo, eu viro agora para você e pergunto o seguinte: do mesmo jeito que tem os fãs, né, dos candidatos, também tem os desiludidos com a política, né? Aqueles que, tanto faz, quem entrar vai fazer a mesma coisa, vai seguir tudo do mesmo jeito. E você é diretor de escola. Como é que a juventude está percebendo e qual que é a relação da juventude com as eleições? Olha, é desesperadora a relação da juventude com as eleições, porque eu vejo os jovens extremamente desiludidos. Eles, assim, em sua maioria, eles não acreditam mas na verdade nós temos uma crise de representação, né? E o jovem é uma espécie de antena que capta isso. Só que com as redes sociais, eles entraram nessa onda das fake news, do que aparece ali na internet para eles. Então é uma situação, é um trabalho difícil na escola de formação política desses jovens, né? É uma geração pós-reforma trabalhista. Os seus pais estão na escola que eu trabalho, na periferia. A maioria dos pais desses alunos estão na informalidade, são trabalhadores informais, chamados empreendedores hoje, né? O cara trabalha na informalidade, chamado de empreendedores. Então é um desafio grande a formação dessa juventude. Por outro lado, é uma juventude, ao mesmo tempo que do ponto de vista político representativo, eles têm uma desilusão, que nas suas falas tudo é a mesma coisa, a gente sabe que não é a mesma coisa. Por outro lado, são jovens muito sensíveis com a questão ambiental, com a questão da devastação, questão climática, jovens sensíveis com a questão de gênero, a questão racial, mesmo numa comunidade que tem um peso muito grande das comunidades evangélicas, neopentecostais. O jovem, ele tem essa preocupação, isso faz parte da geração dele. Então eu vejo aí um certo paradoxo, né? mas ao mesmo tempo há um potencial de você trabalhar essas questões. Quando você fala em representação, em vereador, governador, presidente, há uma desilusão. Mas quando você fala em questões práticas, né, eles, principalmente essas questões que os afetam, que afetam o futuro deles, eles vêm para o debate, né? E hoje mesmo, numa sala, tinham duas meninas que me procuraram porque elas se gostam umas das outras, e a sala... dois meninos da sala as trataram mal, e a sala toda se revoltou contra os meninos, entendeu? Então assim, e eu vejo muito na escola as mulheres, as meninas, o quanto que vou dizer uma obviedade, talvez para você, mas o quanto que elas estão à frente dos meninos, né? Assim, do ponto de vista de criticidade, de futuro, de projeto de vida e tudo mais, entendeu? Então, ao mesmo tempo, sistematizando, que você tem uma desilusão com a democracia, que não é só o jovem, né? Quem no mundo geral hoje não tem uma desilusão com o que virou a democracia, que não representa as frustrações e tudo mais. Por outro lado, esses jovens são muito sensíveis com questões muito práticas, e a questão ambiental e a questão de gênero, a questão LGBTQIA+, por exemplo, é uma coisa que transcende os pais, a religião dos pais. É uma questão que eles debatem, porque isso está na ordem do dia, né? Então isso, de certa forma, é muito alentador de ver que nessas questões eles estão mais presentes, né? Mais presentes. Agora, eu penso que talvez vai surgir uma nova forma de discussão política, de representação, para o futuro, não sei. Isso que eu queria saber de vocês, né? Como é que como é que se recupera a esperança desses jovens? Como é que aumenta esse engajamento, né, dessa juventude? O que vocês imaginam, assim, que possa favorecer?
Eu acho assim... Esse alento. Então, eu acho que o trabalho com o jovem tem que ser em cima de questões práticas. E se você começar com um discurso com o jovem, você não vai... Ele vai ficar entediado. Cansa rápido, né? Você tem que fazer em cima de questões práticas, questões ambientais. Vamos plantar Nós plantamos o mês passado um jardim na escola. Então você mobiliza o jovem. Então o jovem, ele não quer saber de conversa. Ele quer mão na massa. Entendeu? Então são questões práticas, atividades práticas que você vai trazendo ele para esse coletivo, e no coletivo ele vai entendendo lá na frente o papel da política, não simplesmente só da política representativa, a política, é importante discutir a política, para onde o mundo vai e tudo mais. Então, eu acho, principalmente na educação, são questões, não só na educação, mas assim, questões práticas, atividades práticas, em que o jovem seja protagonista, em que o jovem seja, me lembro do CDI, dos trabalhos do CDI, né, que a gente fazia nas escolas, é o protagonismo. O jovem tem que ser sujeito. Há um caminho aí. Mas também é o jovem sendo jovem, né? Porque é energia pura, né? Tá tudo ali, que ele quer mesmo é movimentar, fazer acontecer, né? Fernando, e de que forma o sindicato auxilia nesse processo de conscientização, tanto dos trabalhadores jovens, né? Quanto dos metalúrgicos em geral? Glória, o Arnaldo falou uma coisa aqui que é a mais pura verdade. O problema é que a gente tem que pensar muito bem a forma que a gente faz essa juventude entender a importância que tem um processo eleitoral. Porque hoje o que a gente escuta muito na porta de uma fábrica mesmo, Arnaldo e Helena, quando a gente vai fazer uma assembleia, se a gente entra no assunto de eleição, você já vê um torcendo, um olhando para o lado, já começa a se coçar. Por quê? Porque o jovem realmente ele não tem um interesse em ouvir o que está acontecendo sobre a eleição. Só que o que ele tem que entender é que se ele não gosta de política, ele vai ser governado por alguém que gosta. Então a gente tem que falar realmente, insistir na porta da fábrica da importância, em aconselhar aquele que a gente é mais próximo, de passar a discutir um pouco a política para entender o que acontece realmente. Se eu falar que eu sempre fui atento para a parte de política, não, mas a partir do momento que a gente tem um interesse e começa a buscar uma coisa mais a se envolver, a gente começa a ver que realmente aquilo tem a ver muito com a nossa vida e é o trabalho que a gente tem que fazer na porta de fábrica. É o trabalho de conversar, realmente é aquele trabalho de formiguinha. Você tem que ser muito prático no que você vai falar, porque hoje a juventude ela realmente não quer saber de discurso. De teoria. Se você chegar e começar a fazer como que eu vou falar? Começar a fazer explicar para ele ponto a ponto do que é política, ele já não vai querer saber. Já ficou muito longo para ele. Então você tem que ter uma praticidade para falar com o jovem, a gente tem que saber o gancho, o momento certo de falar realmente da política. A própria linguagem. Isso, a linguagem que você vai falar com o jovem, você tem que entender muitas vezes que você tem que mudar alguma forma que você vai colocar, porque você tem que cativar o interesse nele em buscar saber um pouquinho mais sobre a política, saber da importância que tem os vereadores, da forma que os dois colocaram aqui já, que realmente não dá para você votar por amizade, por ser vizinho. Você tem que entender um pouco do que ele vai fazer naquela comunidade, se já foi um vereador, o que ele fez nos mandatos anteriores dele. Então é dessa forma que a gente trabalha. Que tipo de relação ele vai ter com o prefeito, né? Isso, eles foram muito felizes e claros aqui no que eles colocaram. A gente tem que entender que não adianta votar nenhum de direita para vereador e nenhum de esquerda para prefeito. A gente tem que ter a conjugação das duas coisas, até porque as ideias têm que bater lá na frente. Então é tudo uma coisa que você tem que explicar, que você tem que trabalhar de uma forma bem didática, e é o trabalho de convencimento realmente. O sindicato nosso, infelizmente, ele ficou um período muito longo sem dialogar política. E isso acabou criando uma lacuna entre os trabalhadores metalúrgicos e a política. Porque durante muito tempo, infelizmente, o nosso sindicato pegou que a política não ia servir para o momento, não servia para nada. E agora o trabalho que a gente tem, Arnaldo e Helena, é o trabalho de explicar que não é isso, que a gente tem que envolver na política, que a gente tem que falar sobre a política na porta das fábricas, e tudo é uma construção, gente, tudo é uma construção que a gente está fazendo com calma, mas a gente tem certeza que de uma forma ou de outra a gente está ajudando eles a entender a importância desse movimento. E que a gente vai ver os frutos. Isso mesmo, a gente tem que plantar agora para colher depois, né? Gente, nós estamos caminhando já para o final aqui e eu queria ver com vocês, gostaria que vocês fizessem considerações finais e que vocês tivessem a liberdade de falar alguma coisa que a gente não tocou aqui, mas que vocês consideram importantes agora, às vésperas da eleição.
Olha, a gente estava falando de jovens, né, e que eles são muito práticos, os jovens são muito práticos. Eu queria dar essa sugestão de sair fazendo coisas fora da escola. Até porque no currículo isso é super importante, né? Todo mundo fala que se no currículo aparece alguma coisa, toda a comunidade, todo o bairro tem um coletivo se unindo para fazer a proteção de uma mata. Ou para fazer um cursinho popular. Tem tantos cursinhos populares por aí, para uma maneira do jovem se trabalhar na prática é isso, né? A minha Campinas tem oferecido cursos de política, de entender a política, através de mobilização. Então a gente não fala sobre o que é a política, a gente fala o que está ruim na sua comunidade. Ah, não sei, vamos descobrir. Tem que escolher uma mobilização, aprender a fazer mobilização e você aprende política fazendo. A gente está com turmas de jovens e turmas de não jovens. E amplia a percepção também, né? Do que não está legal, né? Você faz com que as pessoas façam leitura do mundo, de mundo, tenham que abrir mão do que você quer pelo que o outro quer e aprende a fazer mobilização. Uma outra coisa muito legal é se envolver em atividades de jovens para jovens. A gente contratou vários jovens de 16 anos para ir até as escolas para falar para os outros jovens de 16 anos que pode tirar o título de eleitor. Então, as pessoas se envolverem com as coisas que estão acontecendo, faz você sair de casa, faz você sair do celular, faz você criar amizade, faz você descobrir coisas que o mundo tem. Então, eu acho que... O mundo real, né? O mundo real, Então é isso, eu queria fazer esse convite para as pessoas saírem procurando coisas para fazer além do seu trabalho, se você já trabalha, ou além da sua escola, porque a hora que você trabalha num coletivo, você aprende muito. E ao aprender essa coisa do coletivo, você vai com certeza votar melhor. Vai. Depois da sugestão da Helena, que é brilhante, né? Que faz sentido mesmo, não só na escola, mas eu diria assim, que nós... nos tornássemos um pouco também analógicos, não só digitais. Eu acho que a leitura, né, a leitura de um livro, de um romance, qualquer leitura, né, a leitura de um jornal, começo, meio e fim. Hoje as pessoas têm a visão do mundo fragmentada, né, então elas têm no celular pedaços das notícias, pedaços do mundo. E a leitura promove a leitura de um livro inteiro, né, promove essa visão de conjunto das coisas. Então eu penso que o desafio é esse desafio de colocar mais analógico nesse mundo digital. É evidente, o mundo digital é importante, a tecnologia é importante, mas a gente resgatar, e quando eu falo do analógico, resgatar os encontros, resgatar a festa, resgatar o coletivo, na família, no bairro, o presencial, o contato, tete a tete. Muitas das divergências que a gente tem hoje políticas são divergências online, as pessoas se odeiam online. Eu convivo com pessoas que são conservadoras, eu diretor de escola, convivo no bairro, eu tenho pessoas que dialogam comigo no bairro, que são pessoas conservadoras que estão junto no movimento. Não há nenhum problema, mas se fosse online, ficava discutindo, você é isso, você é aquilo, quer dizer, então, em torno de um projeto comum, um projeto prático, que você traz primeiro a pessoa, e aí depois você vai discutindo e vai se descobrindo junto, e as divergências são pertinentes, faz parte da vida. A questão é o respeito, e entender por que é que eu penso assim, e nesse caminhar vai se construindo a consciência, na é verdade? Então é isso, é mais analógico nesse mundo digital, não desprezando o mundo digital. Sim, claro. E o analógico... É que eu acho assim, o analógico, ele tem um tempo, né? A questão do uso do tempo também, né? Porque quando você faz no digital, é tudo muito rápido e você quer um resultado muito rápido. No analógico, você já entra numa outra noção de tempo, né? Quer dizer, ninguém lê o livro em um dia, né? Quer dizer, lê, mas a gente sabe que a maioria não tem tempo para isso. Então é uma coisa que vai se construindo, né? Exatamente. E o que a Helena disse, uma coisa importante, esse analógico... gastar mais tempo com pessoas, com projetos, gastar tempo com pessoas, com projetos práticos, seja no sindicato, na igreja, na escola, coisas práticas. É o Ribeirão aqui que está poluído, o que precisa fazer, o que a igreja vai fazer uma campanha de doação de sangue, de alimento, coisas práticas. Os jovens só vêm para coisas práticas. E aí é interessante que isso acaba produzindo na gente, isso que a Helena falou, que eu acho muito importante aqui, de tantas coisas que foi falado aqui também por vocês, que é você pautar
você pautar o celular, o algoritmo. Lá na escola nós temos uma experiência dos alunos, as alunas precisaram corte de cabelo. Apareceu o corte de cabelo o quê? Só meninas brancas. A gente foi ensinando para elas fazer a pesquisa, para elas pautar o algoritmo, porque o algoritmo ele é branco, entendeu? E se você vai pautando o algoritmo, vai fazendo pesquisas, e você vai acessando outras coisas, vai aparecendo para você outras coisas também, mas você só consegue fazer isso se você estiver conectado no mundo real, né? No real, com coisas muito concretas, experiências pequenas, mas muito concretas mesmo, né? Então a gente acaba disputando a pauta do algoritmo também, né? Fazendo disputando a hegemonia, né? Exato, exatamente. Fernando. Glória, eu gostaria primeiramente aqui em nome da diretoria do sindicato agradecer aos nossos convidados, porque hoje aqui nós tivemos literalmente uma aula com vocês. Verdade. Foi muito bom o programa de hoje, vocês esclareceram, creio eu, que muitas dúvidas, e a partir do momento que os trabalhadores assistirem, ouvirem o nosso Metalcast aqui, vai abrir e ampliar um pouco a visão deles sobre o que é a política e da importância dos vereadores nos nossos municípios. Então eu gostaria de agradecer vocês dois, primeiramente em nome da diretoria do sindicato, agradecer a Glória pela apresentação aqui, apresentação perfeita também, e dizer que o sindicato é isso. Nós estamos trabalhando para voltar esse sindicato para a mão dos trabalhadores. E o interesse nosso realmente com esse Metalcast é fazer a comunidade participar, que a comunidade nos assistam, nos ouçam e entendam que o espaço do sindicato é um espaço de toda a categoria, não somente um espaço para os metalúrgicos. Então eu gostaria novamente de agradecer vocês pela presença. O sindicato vai estar sempre de portas abertas aqui para o que vocês precisarem e para o que possa somar na nossa luta diária na porta das fábricas, viu? Muito obrigado. Agradecemos também. Gente, foi um prazer estar com vocês, aprender bastante. Realmente vocês trouxeram informações muito bacanas pra gente e para os metalúrgicos e metalúrgicas. Pessoal, chegamos ao final deste Metalcast. O nosso próximo encontro já tem data marcada, vai ser no dia 17/10. Lembrando que é sempre às quintas-feiras, às 18 horas, aqui no YouTube, no Metal Campinas. Também vamos falar para vocês aproveitarem, se inscreverem no nosso canal, siga o sindicato nas redes, visite nosso site metalcampinas.org.br, Facebook, Instagram, @metalcampinas. Lembrando que você tem até sábado para atualizar o seu e-título, né? Se quiser usar no domingo. E também não se esqueça de levar documento com foto para sua zona eleitoral. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau. Metalcast, show de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, Reação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor.